Crianças, no nosso último encontro, nós estávamos falando de receptores elétricos. Confere? E aí, dentro de receptores elétricos, eu falei para vocês que eram motores. Eu parei num slide desse aqui, ó, com vocês. Na curva característica de um receptor. Lembra disso? Confere? Essa equação aqui é a equação do gerador. Isso, obrigado, Bárbara. Essa equação do receptor, ó, perdão, essa equação. Deixa eu mudar a cor aqui. Para você ficar melhor. Essa equação do receptor. Eu faço um paralelo dela com a função do primeiro grau. Eu gosto que você tenha claro isso na sua cabeça. É uma função do primeiro grau. Quando eu analiso a equação do receptor com a função do primeiro grau, eu percebo que o termo independente, que é o coeficiente linear, também chamado de termo independente, vou colocar de verde aqui, ó. Termo independente. É onde o gráfico corta o eixo de Y, ó. É a contrafém. A minha resistência interna do meu receptor faz o papel do coeficiente angular, que é a declividade da reta, que é a tangente. Então, quando eu calculo a tangente nesse gráfico, ela é numericamente igual à resistência interna. E a área é a potência útil. Tá ok? Tranquilo, uma pequena revisãozinha, para a gente poder entrar nos exercícios. Aí, quando eu falo a tangente, é esse ângulo aqui, ó. Tranquilo? Um erro que muito aluno comete, sabe qual? É ele não dominar função de primeiro grau e segundo grau. Quando você domina a função de primeiro grau e segundo grau, a sua habilidade em interpretar gráficos na física aumenta de uma maneira gigantesca, exponencial. Olha para essa questãozinha aqui. Dou 1 minuto para vocês resolverem ela para mim. Vê o que vocês estão achando. O que vocês acham? Quem encontrar a resposta da A e da B, manda para mim no chat, por favor. Alan, Oi. o canal no YouTube tá massa, hein? Ô, obrigado, cara. Você tá falando do Roda ou de Física? Do Roda Quadrada. Obrigado, obrigado. Agradeço o elogio. É a área do retângulo, Ana Laura. Deixa eu voltar lá para você ver. Viu aqui, Ana Laura? Você passa um pontilhado na força contra a eletromotriz. É essa área aqui, ó. Deixa eu usar um apresentador point aqui, ó. Viu, Ana Laura? Que área que é a potência útil? Entendi. Engraçado, Ana Laura. Se você calcular a área do trapézio, a unidade é uma potência. Mas não quer dizer que essa área, a área total tem um significado, entendeu o que eu quis dizer? Se você calcular essa área mais essa, a unidade é de potência. Mas não quer dizer que vai ter significado. O que tem significado para nós é essa área aqui, ó. Certinho? Entendi. Obrigada. Uhum. Aguardando respostas. Alguém me chamou? Quem está falando? Augusto. Fala, Augusto.
Nesse tipo de questão, às vezes eu me enrolo nessa coisa de achar área, coisa assim, então eu consigo fazer essa questão sem usar isso da área. Augusto, você não vai mexer com a área aqui, não. Ah, Porque a área, Augusto, ele me dá a potência. Você vai, por exemplo, ele vai pedir. A área não vai te resolver o problema, não, Augusto. Não mesmo. entendi. Mas então nessas questões sobre potência, eu consigo fazer elas sem usar essa área ou não? Augusto, depende do que está pedindo. Se ele pedisse a potência para 200, é 200 vezes 100. Essa área aqui, ó, que é a potência útil. Seria essa. Mas aqui ele me fala a letra B, ó. O motor funcionando no ponto P. O ponto P está aqui, não está, Augusto? Uhum. Ele determina em quilowatts-hora a energia elétrica que consome 10 horas. Você vai ter que usar esse ponto. Então, a potência desse ponto é essa tensão vezes a corrente. A potência é uma grandeza instantânea, entendeu? Nesse caso. Entendi, entendi, obrigado. Por nada. Franciele, eu acho que você errou na energia. Porque ele não pediu no ponto P, Franciele? Se é no ponto P, que TDP eu tenho que usar? Que potencial eu vou usar? 300, entendeu? Vamos lá? Posso fazer? A curva característica de um motor é representada no gráfico. Calcule a força contra a eletromotriz, a resistência interna e a resistência interna desse motor. Vamos lá, então. Quando eu olho para esse gráfico aqui, esse gráfico é uma curva característica de quem? De um receptor, não é isso? A curva característica de um receptor. O valor onde ele corta o eixo aqui, ó, é a minha força contra a eletromotriz. Então, a força contra a eletromotriz, eu tiro ela do gráfico. Ó. Quanto ela mede? Ela mede 200 volts. Olha o slide anterior, ó. Tá vendo que está cortando aqui o eixo? Esse é o valor da força contra a eletromotriz. Vamos lá. Ah, arrumou, né? Entendi. Então, minha força contra a eletromotriz é 200 volts. Como é que eu encontro a resistência interna desse elemento? Uai, eu posso pegar a tangente desse ângulo aqui, ó. Não foi isso que eu mostrei nesse slide aqui? Que a tangente desse ângulo é a resistência interna? Então vamos lá, vamos escrever isso. Tangente de θ é igual a cateto oposto. Quanto vale o cateto oposto? 100 sobre cateto adjacente, que vale quanto? 100. Então, tangente de θ mede 1. Logo, a resistência é numericamente igual a tangente de θ. Portanto, a resistência interna mede 1 ohm. Pronto, a letra A está feita. Tranquilo? Isso é a letra A. A letra A morreu. Ó. E a letra B?
A letra B, ele fala assim para mim. Para o motor funcionando nas condições do ponto P, o motor está funcionando aqui, ó. É aqui que o motor está funcionando, ó. Não precisa escrever isso, não. É no ponto P. Qual é a energia que ele consome em 10 horas? Ué, então o que é energia? É potência vezes tempo. Então, minha energia. No ponto P, qual a potência ele está consumindo? Potência é U vezes I? Então, vai ser 300 vezes a minha corrente, que é 100. E meu tempo? 10. 1, 2, 3, 4, 5. 3 vezes 10 a quinta quilowatt-hora. Tem sim, Ana Clara. Tem sim, tranquilamente, você pode usar. Tem sim. Só um minutinho que eu te mostro. 3 vezes 10 a quinta, perdão. Watt-hora, que está watt-hora. 3 vezes 10 a quinta, watt-hora. Para ficar em quilowatt-hora é 3 vezes 10 ao quadrado, 300, quilowatt-hora. Está aí a resposta. Para quem, às vezes, passa batido, 3 vezes 10 ao quadrado é uma coisa de escrever 300. Tem sim, Ana Laura. Como é que ele pediu? Ele pediu energia consumida quando o motor está funcionando no ponto P. Como é que eu calculo a potência? Energia é potência vezes tempo, não é? Como é que eu calculo a potência nesse ponto? Ué, a potência é tensão vezes corrente. Então, tensão vezes corrente, vezes o tempo, que é 10. Eu só multipliquei. Certo, Ana Laura? Certo, entendi. Beleza. Alguém tinha me feito uma pergunta? Perguntou assim: Alan, eu poderia encontrar a resistência interna usando a equação do receptor? Entende mais, velho? Vamos lá. Quanto U é 300, a FEM é 200, eu quero R. Se o U é 300, a corrente é 100. Então, 300 menos 200 é igual a R' vezes 100. 300 menos 200, também chamado de 100. R' vezes 100. R' 100 sobre 100, portanto, R' 1 ohm. Para quem perguntou, deixa eu ver se eu consigo abrir o bate-papo aqui. Aqui. Não é claro? Tá aí, ó. Tem jeito sim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu queria que você entendesse pela tangente. Percebeu que foi mais rápido? Usar as propriedades do gráfico é uma grande variável, é um grande salto. Você ganha tempo pra caramba. Imagina, Laura, digo, Ana Clara, você bate o olho num gráfico desse, numa prova, você viu que a tensão pela corrente, eu já te falei que todo gráfico tem tensão pela corrente, a tangente é a resistência. Ele me pede a resistência, vê 100 sobre 100, 1. Seu concorrente sofrendo, você já fez aí de cabeça. Perfeito, exatamente isso, exatamente, Ana Clara. É esse o espírito do negócio. Quer ver um trem interessante? Olha a próxima questão. Divirtam-se. Oh, não era para a resposta parecida, não. Droga. Pronto, a resposta foi de brinde aí para vocês. Faz essa questão para mim, por favor.
Aí, tá aí. Dá seu print. Por nada. Não, não funciona. Exatamente, Augusto. Posso fazer? Peraí. Então, vamos lá. A força contra a eletromotriz é a resistência interna do receptor. Veja bem, eu poderia, olha que interessante, eu vou explorar as possibilidades aqui. Vocês me ajudam? Eu vou traçar uma tangente aqui. Ana Clara, olha para isso aqui, ó, que coisa interessante. Vou pegar a tangente disso aqui, ó. Mas, Alain, não está tocando no eixo. Cadê minha caneta? Aqui. Não está tocando no eixo, Alain. Não tem importância, a propriedade não mudou, a inclinação não mudou. Então, você está falando, Alain, que você calcular essa tangente de θ, ela vai te dar resistência interna? Tô. Eu não acredito. Então, peraí. Ó. Aliás, antes de fazer pela tangente, deixa eu fazer de outra maneira. Vamos fazer assim, ó. Vamos escrever a equação do receptor. U igual a contrafém mais R'I. E eu sei que eu tenho dois pontos. Entendeu? Essa é a equação dessa reta aqui, ó. Então, o que eu vou falar? Quanto o U vale 36, a corrente vale 3. Então, quanto U vale 36, a corrente vale 3. Quanto U vale 48, a corrente vale 9. Tá aí as duas equações. Eu vou fazer assim, ó. Como é que eu vou fazer? Eu vou escrever de novo e vou ajeitar aqui os termos aqui, ó, para você poder entender o que eu vou fazer. 48 virou duas equações, duas incógnitas. Você percebeu isso, né? O que eu vou fazer com essas duas equações? Eu poderia isolar e substituir, mas vou fazer de outra maneira. Eu vou subtrair uma da outra. 48 menos 36, 12. Feninha menos feninha, 0. 9R menos 3R, 6R'. Então, R' é igual a 12 sobre 6. Portanto, R' é igual a 2 ohms. Ah, então R' é 2? Então eu posso substituir tanto na primeira quanto na segunda. Vou substituir na primeira. Feninha mais 3R' igual a 36. Feninha mais 3 vezes 2 é igual a 36. Feninha é igual a 36 menos 6. Feninha vale 30 volts. Tá aí. Beleza?
Agora, a energia elétrica que esse receptor consome em 2 horas sob a tensão de 36 volts. Vamos lá. Energia é igual a potência vezes tempo. Energia, ele pediu em 36 volts, então a tensão é 36, a corrente é 3, porque em 36 volts eu estou aqui, ó. E o tempo é 2 horas. Então vamos lá. Energia é igual a 3 vezes 6, 18, 8 aqui vai 1, 3 vezes 6, 9, 1, 10, 108 vezes 2. A minha energia é 108, não, 216 watt-hora. Ele quer em quilowatt-hora, né? Minha energia vai ser 0,216 quilowatt-hora. Aqui está em watt-hora a resposta, tá? Deixa eu ver aqui, um monte de gente mandando pergunta aqui, deixa eu ver o que que é. Sim, ótima pergunta, Matheus. A resistência interna e a força contra a eletromotriz é uma característica do receptor. É a mesma em qualquer ponto do gráfico. Foi. Bárbara, você está falando isso para qual letra? A A ou a B? Pois então, se você considerou isso na letra a força contra a eletromotriz tinha que ter dado 30, não 36. Entendeu? Olha só. Alain, mas você tinha começado a fazer de outra maneira para encontrar a resistência interna. Tinha, essa tangente aqui, ó. Tangente de θ. Aqui é a tangente de θ. Cateto oposto, 48 menos 36, 12. 9 menos 3, 6. Uai, 12 sobre 6, olha aí, gente. Tangente de θ, 12 sobre 6. Você tem mania de pôr a resposta, né? Eu sou desorientado. Tangente de θ é 12 sobre 6 é 2. Portanto, resistência interna, 2 ohms. Aí, ó, mesmo valor. Nossa, Lama, aí ficou muito fácil. Ficou, ué. Aí, e como é que você encontraria a FEM? Aí eu pegava a equação ou para esse ponto, ou para esse, e substituía. No caso, peguei nesse aqui, ó. FEM mais 3R igual a 36. Acabou o exercício. Tá vendo como conhecer as propriedades gráficas pode resolver sua vida? Enquanto a maioria dos seus concorrentes tropeça, tem medo, não consegue interpretar, você está muito, 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 muito à frente. Dúvidas? Então, olha só. Vou avançar. Existe um negócio chamado circuito gerador, receptor e resistor. Terceiro ano, presta muita atenção. Eu falo disso aqui, ó. Primeiramente, isso aqui é para circuito simples. O que é um circuito simples? Aquele que só tem um caminho para a corrente, entendeu? E ele pode ser reduzido a um único gerador, um único receptor e uma única resistência externa. Eu falo dessa equação e mostro para vocês que você vai conhecer ela, você vai ver que não tem dificuldade nenhuma, mas a dedução dessa equação eu mostro em Kirchhoff. A primeira equação que eu deduzo em Kirchhoff é essa aqui, tá certo? E depois que eu te apresentar Kirchhoff, que vai ser semana que vem, eu te garanto que seu jeito de olhar para circuitos elétricos, o jeito que você vai trabalhar com circuitos, vai mudar assustadoramente. Então, você vai aguardar a dedução dessa equação aqui, ó, semana que vem, quando eu falar para você de Kirchhoff. Mas vamos entender essa equação que eu vou usar ela no próximo exercício.
Matheus, não entendi a pergunta, não. É o I? Como assim é o I? Aí na equação, o primeiro aí, ó, qual É que uma era? corrente. Aqui é uma corrente. Tá, beleza. Tá. Eu ia falar agora, Matheus. O que ele está me dando essa corrente elétrica aqui? Uma diferença de potencial sobre as resistências. Nada mais é que uma nova maneira de se conhecer a lei de Ohm. Então é Fém menos contra Fém. Por que Fém menos contra Fém? A Fém é maior que a contra Fém. É claro, um é do gerador e outro é do receptor. Então o sentido da corrente é maior menos a menor sobre a soma das resistências. Então é Fém menos contra Fém, que divide soma das resistências. No nosso próximo encontro, eu vou falar para você de Kirchhoff, e aí nós vamos trabalhar com essa equação. Ou melhor, nós vamos deduzir essa equação. Olhando para essa equaçãozinha, resolve essa questão aqui para mim, por favor. Vou escrever a equação aqui no canto para vocês, para você poder utilizar ela. Corrente é igual a Fém menos... Eu falo Fém, põe contra Fém. Fém menos contra Fém sobre resistência externa, mais resistência do gerador, mais resistência do receptor. Daqui a pouco, essa simbologia, você nem vai mais se preocupar com ela. Faz ela para mim. Encontrou a resposta? Manda para mim. Muito bom, muito bom, muito bom. Soma o quê? Muito bem, Lucas. Muito bem, Ana Laura. Veja bem, se for gerador em série, Matheus, tem que ser polo positivo ligado no polo negativo. É o que está acontecendo aí, Matheus? Então não é os geradores em série. Mas é isso mesmo, Matheus. É aqui mesmo sem tropeçar. É aqui que você vai aprender. Um gerador, um receptor e um resistor, Augusto. É, exatamente. Limitado, né? Veja bem, mas Alan, mas só um? Não. Você vai poder reduzir todo o circuito a um único gerador, a um único receptor, a um único resistor externo. Quando isso for possível, você pode usar essa equação. Alan, e quando não for possível reduzir o circuito a um único caminho? Eu associar todos os geradores e ter um gerador só, um receptor e uma resistência. Quando não for possível, como é que eu resolvo? Kirchhoff. Aguarde próxima aula. Mais alguém?
Então, vamos lá. Vamos olhar para o circuito aqui. Tem não, Augusto. Sabe por quê? Porque a resistência interna do gerador não depende da resistência externa do que você liga no gerador. Existe um caso interessante, é que quando a resistência interna do gerador coincide com a resistência externa. Isso aí nós chamamos de máxima potência lançada. É um caso especial, um caso particular. Mas você não tem como condicionar isso, entendeu, Matheus? Algo que dizer, Augusto? Porque é a mesma coisa eu falar, eu quero que a minha pilha, a resistência da minha pilha seja relacionada com a resistência de qualquer outro elemento que eu vou ligar na pilha. Muito bem, Heloísa, muito bem, Júlia. É isso aí. Vamos lá então, deixa eu fazer. Então o que nós temos aqui? Vamos olhar para o circuito. Eu estou vendo aqui 6 volts. Eu estou vendo aqui 4 volts. Por nada. 6 volts, 4 volts. Bom, eu estou vendo, eu sei que, presta atenção que eu vou falar, isso é importante. O gerador de maior fé impõe o sentido da corrente. O gerador de maior fé impõe o sentido da corrente. Então, 6 é maior do que 4, a corrente sai aqui do polo positivo. Ela está fazendo isso aqui. Está chegando aqui. Quando ela chegou aqui no polo positivo, ela chegou no polo positivo. Se ela chega no polo positivo, esse elemento não é gerador. Ele é um quê? Ele é um receptor. E esse, como a corrente saiu do polo positivo, esse elemento é um gerador. E aqui eu tenho 2 paralelo com 2. 2 paralelo com 2 é a mesma coisa de eu ter quem? Deixa eu desenhar aqui. É a mesma coisa de eu ter 2 paralelo com 2. Estou substituindo esses dois, tá? Saiu, não existe mais não. 2 paralelo com 2 é 1 ohm. Concorda comigo? Então, quando a gente chega aqui, chegou aqui, vai passar pela resistência de 1 ohm. Como que eu vou calcular essa corrente? Lei de Pouillet para um circuito aqui, gerador, receptor, resistor. I é igual a Fém menos contra Fém, que divide Rão mais Rinho mais R'. E quanto vale a Fém? 6 volts. Quanto vale a contra-Fém? 4 volts. Quanto vale a resistência externa? 1 ohm. Rinho, 2. R', 2. Alain, Rinho e R' tem que ser igual? Não tem a menor obrigação. Então, portanto, I é igual. 6 menos 4, 2. 2, 4, 5. 2 que divide 5. Corrente é igual a 0,4 ampere. A galera que mandou 0,4 acertou a questão. Dúvidas? Entendeu o que foi feito? Então, nós estamos trabalhando lei de Pouillet para um circuito gerador, receptor, resistor. Um circuito simples, ou seja, um circuito que só tem um caminho para corrente elétrica. Existe uma situação que acontece muito, o aluno virar para mim e falar assim, vou tentar fazer de vermelho aqui para a gente poder discutir. Professor, eu encontrei menos 0,4 ampere. Eu errei? Olha só, essa pergunta ela é, no mínimo, interessante.
eu encontrei menos 0,4. Está errado, professor? Eu errei. O que vocês acham? Se surgiu menos 0,4, o que vocês acham que o aluno fez? Fala para mim. Responde no chat rapidinho. O que você acha que ele fez? Trocou as FEM em sentido contrário. Muito bem, trocou as FEM, entrou com a corrente no sentido contrário. Trocou o E com a linha, trocou as FEM. Excelente observação. Muito bem. Para ser sincero, tudo que vocês falaram está certíssimo. Entretanto, eu queria acrescentar mais um detalhe a isso que você falou. Você está vendo, simples, para poder dar negativo, você concorda que ele colocou, ele fez assim, ó, I é igual a 4 menos 6 sobre 5, que aí deu menos 2. Você viu que aonde ele pôs FEM, ele colocou contra FEM, aonde ele pôs, era para pôr contra FEM, ele pôs FEM. Então, ele errou na seguinte análise. Quem era gerador, ele chamou de receptor, e quem é receptor, ele chamou de gerador. Numa situação dessa, o que a gente faz numa prova de canetão? Sabe o que a gente faz? A gente escreve assim, ó, claro, considerando que ele não errou em nenhuma conta. Considere o sentido contrário do adotado na figura. Considere a corrente no sentido contrário da corrente representada na figura. Significa que no nosso exercício a corrente está girando no sentido horário, né? Ele teria colocado no sentido o quê? O sentido anti-horário. É isso. Apenas isso. Não tem que apagar, não tem que fazer nada de novo. Só escrever. Considere o sentido contrário da corrente. Acabou. E você, quando encontrou negativo, você tem que entender que quem você chamou de gerador, na verdade, é receptor. E quem você chamou de receptor, na verdade, é gerador. Certinho? Pode, claro que pode, Matheus, mas às vezes o aluno esquece. E nesse esquecimento, ele perde a questão. Ele encontra o negativo e fica aí, ó, sofrendo com esse negativo. Olha só, pessoal, falta menos de um minuto para acabar minha aula. Continua passando, não vai ser menor. Ele considerou por distração, Augusto. Às vezes acontece, o cara, em vez de colocar 6 menos 4, colocou 4 menos 6, acontece. Aqui é um circuito simples, daqui a pouco vai ter um circuito com 4, 5, 6 geradores, 7. Então você vai ter liberdade de resolver sem preocupar com isso. Só que quando você encontrar a corrente negativa, você só tem que entender que a corrente ela está girando no sentido contrário. Só isso. Vamos lá, galera? Acabou minha aula. Deixa eu fazer uma leitura rapidinho de minutos. Minutos de sabedoria. Para o próximo professor poder trabalhar com vocês. Procure anular a parte inferior para desenvolver a parte superior de seu ser. Os antigos chamavam centauros, aquele misto de homem na parte superior e cavalos na parte inferior do corpo. Não seja assim. Procure tornar-se totalmente homem, vencendo e dominando a parte inferior e animal do seu ser, para que apareça e sobressaia apenas a parte superior, inteligente e nobre do ser humano, que é você. Tá certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela presença de exatamente 137 alunos na aula. Valeu. Vida longa e próspera a todos. Obrigado, coordenação. Forte, caloroso e um distante abraço para todos vocês. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu. Falou, professor. Obrigado, Alan. Obrigado, João. Minha filha doidinha para aparecer. Oi, no Letícia. final. Oi, Letícia. Olá. Tchau, pessoal. Valeu. Alan. Falou, Ítalo.